Marcos 1, 32 a 39. Vamos fazer uma leitura alternada? Diz assim a palavra do Senhor, leitura alternada. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Seguimos hoje, para a gente, é o segundo domingo da nossa nova série. Vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar até ela. Virando o jogo, mudando a história. Será que a gente acredita que a nossa história pode ser mudada? Quando a gente lê a história da nossa vida, tudo que aconteceu até aqui, será que a gente consegue olhar para nós mesmos e acreditar que algo diferente possa acontecer? Será que a gente consegue entender que o rumo pode ser transformado? É claro que se mantermos as mesmas atitudes e as mesmas reações, nós mesmos estamos dizendo que não queremos que nada mude. Se eu tomar o mesmo caminho, eu vou chegar sempre ao mesmo lugar. Preciso entender isso. Mas Deus nos propõe caminhos diferentes e que muitas vezes vão ser radicais em relação ao que a gente pensa. Mudar a nossa história, eu quero deixar isso bem claro, não significa simplesmente que um poder mágico cai do céu e muda tudo. Também é isso. Porque a gente entende que a nossa força é muito pequena para de fato mudar as coisas. Mas Deus nos chama a participar da transformação. E a nossa participação é pura e simplesmente as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos. Então a gente viu semana passada que é difícil para a gente seguir em frente. O primeiro passo para a transformação, a gente viu, é de agora em diante. É parar de se definir pelas coisas que aconteceram. É parar de olhar para a sua própria história e achar que você é somente aquilo que aconteceu no passado. Mas é ter a capacidade de ter a esperança, de colocar o seu coração em Deus e acreditar que algo diferente pode acontecer, que novos rumos podem ser apresentados e eu preciso viver a minha vida a partir de hoje. Eu preciso viver a minha vida a partir do agora. Não quer dizer não tratar dos problemas que aconteceram, não quer dizer jogar tudo para debaixo do tapete, mas significa dizer que a vida não é só aquilo. Significa dizer que há mais do que aquilo que aconteceu para trás. Há possibilidades de coisas diferentes daqui para frente. Deus deseja mudar a nossa história. Hoje a gente vai falar do que a gente diz na linguagem do futebol de concentração. É interessante perceber porque essa é uma parte de toda a área do futebol, talvez que os jogadores menos gostem. Ficar num lugar trancado, se preparando para o jogo. Preparar-se de maneira mais intensa para o que virá. Na tradição da igreja, a gente não chama isso de concentração. A gente vai chamar isso de disciplinas espirituais. Que significa o que a gente faz ao longo da nossa vida, se preparando para as coisas que vão acontecer. É quando eu oro, é quando eu medito, é quando eu me aplico a jejuar porque eu quero consagrar áreas da minha vida, é quando eu estudo mais sobre o que Deus quer, sobre a sua vontade, é quando eu busco a simplicidade da vida, colocando os meus desejos, não satisfazendo simplesmente os meus desejos, mas colocando debaixo da vontade de Deus, aprendendo a viver com menos,
a prática da solitude, de se colocar a sós num lugar para conversar com Deus e estar com Ele, confissão de pecados, adoração, celebração, comunhão e tantas outras disciplinas que nós somos chamados a viver. Não importa se no passado a gente tomou de 7-1, e você já percebeu que a gente está fazendo sim alusão à Copa. Nem tudo está perdido, a gente crê que Jesus pode transformar o nosso coração. E eu quero te convidar a essa caminhada. No texto que a gente leu, de Marcos 1, 32 a 39, eu quero que você abra sua Bíblia e preste atenção no que está acontecendo, na história que está se desenrolando. A primeira percepção que a gente tem é comum. Deus ama as pessoas. Deus vem com todo o seu poder, Jesus se faz homem e ele não abre mão do seu poder para abençoar pessoas. O texto de Marcos, ele é claro ao dizer que, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Verso 32 e 33 diz o quê? Vamos ler juntos? Olha aí na sua Bíblia. Toda a cidade estava reunida à porta. Agora vamos tentar todo mundo junto? Toda a cidade estava reunida à porta. Você acha que tem problema? Imagina toda a cidade na sua porta, batendo. Senhor, eu quero cura. Senhor, eu quero... Tenho alguém aqui que está endemoniado. Senhor, por favor, preciso. Eu quero. Num tempo em que havia tantas necessidades, onde as pessoas viviam com tanto aperto, alguém que não só ensinava a palavra de Deus, mas enquanto fazia isso, pudesse milagrosamente curar qualquer doença, e especialmente ensinar e viver com Deus com tamanha autoridade a ponto de ordenar aos espíritos maus que saíssem das pessoas e de fato esses espíritos lhe obedecerem, quem não queria estar com essa pessoa? E o texto é claro em resumir que toda a cidade vai até Jesus. Imagina o quanto isso dá trabalho. Jesus ama as pessoas, Jesus se dedica a esse trabalho, ele se entrega, ele cura, ele expulsa. Certamente ele faz aquilo que está ao seu alcance, humanamente falando, porque ele vivia dentro de um corpo humano nessa hora, ele se despiu da sua glória para dentro do tempo que ele tinha, atender essas pessoas. E eu acho que é importante a gente registrar, o verso 34 vai dizer isso, que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, expeliu muitos demônios e não permitiu que eles falassem, porque sabiam quem de fato era Jesus e ainda não era o tempo dele se revelar. Como é que você acha que foi esse dia para Jesus? Um dia no resort, né? Descansando de boa, aproveitando o melhor de Deus para a sua vida. Você acha que esse foi o dia de Jesus? Nesse dia, você acha que Jesus estava como quando terminou o dia? Como a gente está depois de uma semana inteira de trabalho? Muito pior. Porque não somente ele teve um trabalho físico de atender todas aquelas pessoas, mas certamente, eu sinto um pouco disso, quando você ama as pessoas, quando você está ali não somente para resolver problemas, mas você se importa com o que está acontecendo na vida das pessoas, há um trabalho emocional envolvido que te esgota ainda mais. E certamente no final desse dia Jesus estava esgotado. Uma cidade inteira alcançada, mas valeu a pena. O que você faria no dia seguinte? Vou acordar mais tarde, pelo amor de Deus, eu mereço. Eu posso, porque eu trabalhei tanto no dia anterior. Olha o que Jesus faz. Eu acho que isso mostra para a gente parte de um caminho diferente, de decisões diferentes que a gente pode tomar. Verso 35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha o que Jesus fez. Ele tinha todo o direito de falar: Pedro, por favor, agenda tudo para depois do meio-dia. Hoje, amanhã é minha. Eu quero acordar tarde, quero tomar um café reforçado e depois eu vou estar pronto para ajudar as pessoas de novo. Mas Jesus, primeira decisão que ele toma, acordar cedo.
Por que ele acorda cedo? Pensa um pouquinho comigo. Por que ele acorda alta madrugada? Porque é exatamente a hora em que todo mundo está dormindo. Não quer dizer que acordar cedo é mais espiritual, tá, gente? Você precisa, obviamente, para a sua saúde, dormir as horas suficientes para o seu corpo é saudável e é espiritual. Dormir cedo e acordar num bom horário é espiritual. Porque tudo que tem a ver com o que é bom para a nossa saúde física é espiritual também. O seu corpo é templo do Espírito e é tudo que Deus usa para mostrar a sua glória. Então, um exemplo rápido, só para a gente pensar um pouco sobre isso. Se você vai dormir às 3 da manhã, acorda às 9, um bagaço, como é que você vai se conectar com Deus nesse dia? Você vai igual um zumbi para o trabalho, né? Você nem sabe como subiu no ônibus, nem como desceu, porque em algum momento a sua mente se apagou e você foi indo. E o dia é cansativo, é esgotante, porque a noite mal dormida, pouco tempo, poucas horas de sono. É óbvio que muitas vezes a gente é obrigado a viver isso. Mas hoje a gente escolheu um ritmo de vida que é tão cansativo que o dia seguinte é perdido. É perdido, como quando você, por exemplo, come demais e passa mal. O seu corpo é exatamente o instrumento que Deus vai usar, não somente para mostrar a glória dele para o mundo, mas é como você se conecta com Deus. Se tua cabeça está cansada, se você está sentindo dor, não tem como você passar um tempo com Deus. Você quer descansar, você quer resolver o problema, então cuidar da nossa vida é essencial. É essencial para cuidar do nosso espírito. E aí, Jesus faz o seguinte, por que ele acorda cedo? A gente volta a essa pergunta. Porque ele não queria dormir mais? Porque Jesus era igual passarinho, acordava nos primeiros raios de sol? Não. Porque ele sabia que nessa hora, nesse momento, todo mundo ia estar dormindo. E ele poderia ter um tempo a só com Deus. Ele sabia que esse sacrifício era necessário para estar sozinho com Deus. Porque o que ele oferecia com a sua vida, todo mundo precisava, e andar na rua para ele era complicado. As pessoas se atiravam, jogavam, queriam cura, queriam atenção, queria mais e mais dele. Para que ele estivesse com Deus, ele precisava acordar cedo. E ele sabia que a urgência da sua vida era estar com Deus. A urgência, a maior necessidade da sua vida era passar tempo a sós com Deus. Por isso o versículo 35 diz que, tendo se levantado alta madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele se preocupou em cuidar de si mesmo, para cuidar dos outros. Nem o cansaço, nem as exigências são impedimentos suficientes para a gente estar com Deus. Por que Jesus orava? Porque ele tinha tempo de folga, tempo de sobra. Por que ele estava com Deus? A vida dele era mole, ele não trabalhava. Às vezes a gente cai num raciocínio que é tão simplista, que a gente simplesmente tenta aliviar o peso das nossas decisões ruins. A gente pensa assim, pastor, falando com Deus mesmo, eu não oro, mas o senhor sabe, né? Eu tenho que trabalhar. Eu não oro, mas você sabe, eu tenho que cuidar das crianças. O senhor sabe o quanto eu tenho trabalhos a fazer, o quanto o mundo me exige, quantas coisas eu tenho para fazer. Eu duvido que, se juntar todas as nossas ocupações e todas as nossas preocupações, não vai chegar nem perto das que Jesus tinha, pelo simples fato dele ser Deus e oferecer algo diferenciado às pessoas. Eu nunca vi alguém conseguir atrair dessa maneira a cidade inteira. Então, fica com esse pensamento em você. Jesus não foi orar porque ele tinha tempo de sobra. Ele não foi orar porque ele já tinha comido demais. Ele foi orar porque ele escolheu orar. Ele estava a sós com Deus porque ele entendia que era uma necessidade da sua vida. Versos 36 e 37 diz assim, o texto continua, o que acontece quando Jesus se retira? Vamos ler juntos? Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam.
trabalho não tem fim. As pessoas estão buscando Jesus. Imagina, já de manhã já tinha alguém batendo na porta. Pedro olhou para o lado, para a cama de Jesus vazia. Caramba, o que a gente vai fazer? A gente não consegue resolver. Vamos procurar Jesus. E eles saem, batendo de porta em porta, indo para qualquer lugar. Jesus foi para um lugar deserto. Imagina quanto tempo eles já estavam procurando Jesus. As pessoas sempre vão precisar de mais e mais. E você sempre vai ter o que fazer, como Jesus tinha. E aqui Jesus acho que nos ensina talvez a lição mais valiosa que a gente pode colocar na nossa vida. As necessidades desse mundo são incompatíveis com a nossa capacidade de supri-las. As necessidades desse mundo são incompatíveis com a nossa capacidade de supri-la. Eu vou falar de outra maneira. Eu não consigo resolver todos os problemas do mundo. O que eu faço então? Popularmente falando, chuta o pau da barraca, chuta o balde. A gente vai para os extremos. Se eu não posso resolver tudo, eu não resolvo nada. Se eu não posso lidar com isso, eu deixo num canto, numa prateleira da estante e acabou. Mas não é exatamente isso que Jesus faz e o que ele nos ensina. Ele diz que a nossa vida, as ações que nós tomamos não devem ser direcionadas ou determinadas pelas necessidades ao nosso redor, mas sim por aquilo que Deus coloca no meu coração. Algumas necessidades são minha responsabilidade, outras não. É só a gente parar para pensar rápido como o mundo se transformou de maneira tão louca. Por exemplo, quantas pessoas você tem como amigas nas suas redes sociais? Se você gastasse 5 minutos teclando com cada uma delas, quanto tempo talvez você gastaria para falar com todas elas um simples oi, como tá? E aí, como é que tá a família? Rápido. Ah, pastor, tá tudo bem, eu tenho 100, 200, 300, 60, 500, mas amigos mesmo são, 30. Vamos pensar em 30. Se você gastar 5 minutos gastando... 5 minutos a gente nem gasta, né? Para mandar aquele bom dia mequetrefe para todo mundo junto. Percebe como a gente tem tantas conexões que hoje a gente não dá conta. Você pensar, por exemplo, na sua família, as distâncias que a gente tem que percorrer, às vezes para estar com todos, a competição de eventos, de obrigações, de coisas que você precisa fazer e lugares que você tem que estar. Nós precisamos selecionar aquilo que de fato é nossa obrigação e quem de fato é alvo do nosso coração. Porque todos não dá. Também também não dá. Porque a opção para a gente é ficar cada vez mais solitário, é se esconder de compromissos, é se isolar. E quanto mais a idade vai passando, isso vai se tornando pior. Pensa um pouco. Olha o que Jesus fala para Pedro. Jesus responde assim, versos 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Espera aí. Tem uma galera ali procurando ele, ainda não terminou, as pessoas estão vindo. Jesus determina, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Por que Jesus fez isso? Porque ele era malvado? Porque ele não se importava com as pessoas? Não. Porque ele sabia exatamente qual era a sua missão. Preste atenção, irmãos, por mais que as pessoas buscassem Jesus para encontrar a cura, o poder, a satisfação, Jesus é bem claro em saber o porquê ele estava ali. Ele diz, olha, vamos para as povoações vizinhas para quê? Para eu curar e expulsar demônios ali? É isso que diz o verso 38 na sua Bíblia? Não. A fim de que eu pregue. Havia algo que ele tinha que era essencial. Muito mais do que a cura, que os milagres e qualquer outra coisa.
que era exatamente a pregação do evangelho, a salvação. E a gente pode falar de outras igrejas e pode falar de pessoas que ainda não conhecem Deus direito, que só querem essas coisas, mas quantas vezes nós deixamos escapar por entre os dedos aquilo que de melhor Jesus pode nos dar, que é viver a salvação em Cristo, que é ter uma vida transformada aos pés da cruz, que é decidir viver a vida a partir do Evangelho e não de si mesmo. Então, quando a gente vai até Jesus, o que eu procuro? Quando eu me ajoelho e oro, ou quando em algum momento eu fecho os olhos e falo, Senhor, o que eu peço? Eu quero viver esse Evangelho, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero encontrar santidade, eu quero que o Senhor mude os desejos do meu coração. Ou será que eu tenho falado, Senhor, cura, Senhor, abençoa, abre porta, Senhor, me ajuda. Esse é o meu projeto, abençoa o meu projeto, abençoa o meu plano. Que não há diferença entre essas pessoas que procuram Jesus para coisas secundárias. Não quer dizer que Jesus não faça essas coisas, nem que elas sejam ruins em si. Jesus faz tudo isso e elas são boas. Mas se elas são a essência da nossa vida, a gente vive os furacões. O que a gente aprende com esse texto, irmãos? Além de tudo isso que a gente falou, eu acho que, de maneira fundamental, a gente é marcado por uma mentalidade de quem acha que na hora H eu vou estar pronto. Pensa um pouquinho na prática. Quando você compra algum aparelho, principalmente os homens, a gente não lê manual. A gente dá um jeito. Se der problema, aí eu vou lá no manual ver aonde é que o manual está dizendo que eu fiz diferente. Essa ideia da concentração, por exemplo, a gente faz parte da nossa identidade cultural. Essa ideia de que eu não preciso de concentração, as coisas vão acontecer, eu improviso, eu dou um jeito. Eu não preciso me preparar. Quando você vai para um concurso público, você vai fazer um curso que te mostra o quê? O pulo do gato. Você não precisa estudar tudo igual a todo mundo. Você quer a questão que vai cair na prova. Quando você pensa, por exemplo, só para a gente situar na Copa do Mundo, como é difícil, por exemplo, para o jogador brasileiro, isso tem mudado, graças a Deus, entender que ele precisa se concentrar, treinar, se alimentar bem, dormir. Há um tempo atrás, tinha o jargão, né? Se não me engano, foi o Romário que inventou, treinar para quê? Virou até a música, né? Treinar para quê se eu já sei o que fazer? Esse é o nosso lema inconsciente. E a própria concentração era vista de maneira de chacota. Eles fugiam da concentração, faziam festa na concentração, traziam pessoas para a concentração, porque na cabeça deles, eles tinham recebido um dom especial, eles eram bons demais, e eles podiam partir para o jogo e resolver. Só que o Brasil começou a perder a hegemonia e até chegar no 7-1. Agora traz isso para a sua vida, especialmente para o lado espiritual. O que a gente pensa em relação a Deus? De alguma maneira, quando eu precisar resistir à tentação, de alguma maneira, quando eu precisar que aconteça um milagre, Deus vai fazer. Eu não preciso me aprimorar, não preciso conhecer mais Deus, orar, isso é coisa de outra denominação, de pessoas especiais, de pessoas separadas como um pastor, um missionário, ou seja lá, um líder. Para mim, não. Eu não preciso me preparar, porque tem um versículo lá que diz que na hora que eu precisar, Deus vai falar através de mim, diante dos tribunais. Preste atenção. Como a gente lida com a nossa vida espiritual? E aí a gente, como jogadores, acha que sem nenhuma preparação anterior, no momento H, os dons mágicos e sobrenaturais que vêm do céu vão nos fazer estar prontos. E sabe o que acontece, irmãos? Como eu leio a vida hoje? Vê se não acontece com você. Hoje a gente vive uma sobrecarga física, mas especialmente emocional tão grande, que eu acho que ninguém dá conta. Seja um grande executivo, um operário, quanto a vida se tornou desgastante emocionalmente. E a gente parece que não tem ferramentas para lidar com o que a gente sofre. E a verdade que a gente enfrenta é
que a gente vai amontoando os pesos no nosso coração até que uma crise bate a nossa porta. A gente não abre isso para as pessoas. Mas quanto é comum, e eu me arrisco a dizer que talvez isso aconteça com 98% das pessoas. Como pastor, eu tenho percebido isso ao conversar com as pessoas. A gente tem vivido crises sérias no que diz respeito à questão emocional. A gente surta. A gente não dá conta. E parece que o mundo vai explodir. Parece que um problema tão grande está chegando e vai acabar com a gente. Você não precisa levantar a mão, mas quem já não viveu isso? Sabe por que isso? Jesus está mostrando um caminho completamente diferente. Ele não deixa as coisas chegarem ao extremo. Assim que ele curou todo mundo, depois de um dia cansativo, ele precisa parar. Ele precisa puxar o freio de mão e buscar novamente aquilo que o enche, que é a sua essência. E isso não diz respeito só a Jesus, diz respeito a você. Se você passa um dia após o outro, se esgotando, sendo sugado, enfrentando problemas, não importa quantos anos você tem, qual a sua carreira, quantas horas você trabalha, todos nós estamos vivendo isso. Não é à toa que se multiplicam os psicólogos e terapeutas, porque hoje a gente deixa a vida chegar a esse ponto. A gente se esgota. E aí, quando chega a hora H, a gente está desistindo de tudo. E às vezes a gente nem sabe por quê. Às vezes a gente olha para o lado, a pessoa simplesmente só segue a vida. Só segue o trabalho, desanimou de tudo, estagnou. Jesus está falando, olha, existe um jeito diferente de você tratar a sua vida. Não só no que diz respeito à vida espiritual, e talvez essa seja a grande mudança que a gente traz para os nossos dias. Porque antes a vida espiritual era uma caixinha que a gente abria no domingo. E Deus vai falar para a gente, sempre disse, mas a gente esqueceu isso, ou deixou de lado, ou desaprendeu. A vida espiritual são todos os dias da sua vida. Se você acha que ela é uma caixinha só, que você só deve abrir no domingo, a crise vai bater na sua porta. Porque todos os outros alimentos, todas as outras satisfações e prazeres dessa vida não são suficientes para te manter de pé, forte, diante dos dias maus. Diante da opressão de um mundo que é dominado pelo príncipe das trevas. E não adianta achar que Deus te abandonou, que Deus deixou as coisas acontecerem. São nossas decisões. Decisões que a gente toma todo dia, de achar que a gente não precisa, que a gente pode deixar para outro dia. E são coisas tão simples, de simplesmente parar, estar com Deus. Precisamos aprender a estar junto. Muito dessa mentalidade tem a ver com o nosso egoísmo, tem a ver com o nosso individualismo, porque a concentração, o parar, o estar com outras pessoas demanda um outro esforço de você, mas é um esforço que também te carrega, te recarrega, que te prepara, que te ajuda a ficar de pé. E quanto mais isolado você está, e quanto mais com o coração pesado você está, mais desprotegido. Para um mundo que quer te levar exatamente para a crise, quer te levar exatamente ao esgotamento, quer te levar ao lugar onde você não consegue nem mais reagir. Isso tem a ver com Jesus. Isso tem a ver com disciplinas espirituais. Isso tem a ver com retomar o fôlego. Tem uma frase que eu já repeti aqui algumas vezes e que tem sido para mim também, pessoalmente, um tema. E sempre quando o cansaço chega, eu lembro dela. Que diz assim, quando você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Quando você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Vivemos tempos de esgotamento e, obviamente, tempos de chutar o balde, de extremos. Algumas lições bem rápidas para a gente, no meio disso tudo, poder segurar e gravar algumas coisas no nosso coração. Primeira coisa que Jesus nos ensina de tudo isso que a gente falou é: encontre tempo para aquilo que é essencial.
Encontre tempo para o que é essencial na sua vida. E quando eu falo o que é essencial, eu falo logicamente primeiro de Deus, mas não só de Deus. Pensa um pouco se você já não viveu isso. Tão cansado e oprimido, tão esmagado pelos problemas dessa vida, que mesmo diante de pessoas que você ama, você não tem fôlego, ânimo e força para viver aquele momento. E aí você está com as melhores pessoas que você mais ama, que você quer estar, mas você não consegue viver aquele dia. Que você está tão esgotado e com a cabeça tão a mil, que aquele dia é só mais um dia para se deixar esgotar. Encontre tempo para o que é essencial. Se você está com as pessoas que você ama, esteja com elas. Pare tudo. Os problemas não vão mudar, não vão melhorar, não vão se resolver pelo simples fato de você continuar pensando neles e martelando eles na tua cabeça o dia inteiro. E aí eu preciso aprender a tirar a minha mente daquilo que me oprime, colocando ela naquilo que me alimenta. E isso começa com oração, mas começa também com decisão interior, de mudar, de não permitir que o meu coração e a minha mente sejam poluídos e oprimidos por coisas que não me alimentam. Lembra? Talvez a gente tenha acreditado na mentira e por isso a gente não toma uma decisão mais radical de que só está com Deus quem tem tempo de sobra. Eu espero que tenha ficado claro para você que essa não é a verdade. Só para você achar que isso não é só um texto, ontem eu estava lendo com as crianças no nosso devocional, à noite, antes de dormir, Marcos capítulo 6, por acaso, eu não tinha nem preparado. Marcos capítulo 6, verso 30, diz assim, só você virar a página da sua Bíblia uma ou duas vezes, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele, Jesus, lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Jesus está ensinando aos discípulos o que ele fez. Vinde repousar um pouco num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para... Está escrito o quê? Eles não tinham tempo nem para... Que loucura de vida é essa? Você não tem tempo nem para comer. Às vezes parece com a nossa vida, né? Visto serem numerosos os que iam e vinham. Não parava de chegar gente, não parava de chegar problema, não parava de chegar necessidade. E Jesus ama essas pessoas, ele não quer ignorá-las. Mas ele entende que se ele continuar nesse ritmo, todo mundo morre e elas não vão ter mais quem os atenda. A concentração, as disciplinas espirituais, o parar para estar com Deus serve para que você tome fôlego para cuidar de pessoas, para estar inteiro para elas. Então, quando você diz não a elas, na verdade você está dizendo, olha, eu preciso estar inteiro para você, eu preciso desse tempo para estar melhor para você. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes a gente carrega muitas culpas e é necessário, irmãos, cuidar primeiramente de mim, mas não de maneira egoísta, como a gente tem feito, mas cuidar da maneira como Jesus nos ensina. E cuidar, às vezes, é ter um dia de folga. Pegar sua esposa, pegar sua namorada, seu namorado, seu marido, seus filhos e falar, olha, hoje o dia é nosso, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos caminhar num parque. Gente, olha só, eu descobri o quanto a gente deixa a vida correr. Todas as vezes que eu, Jéssica, Samuel e Sara decidimos falar, olha, vamos. E eu confesso que é muito mais pela Jéssica do que por mim, porque às vezes eu quero deixar o barco correr, ela fala, vamos embora. E a gente fala assim, num sábado de manhã, vamos para o Parque Madureira. Ou num sábado à tarde, a gente gasta 10 minutos para ir, 10 para voltar. Mas é um dia diferente. É uma caminhada, a gente muda as atividades, a gente respira um ar mais agradável. E tem outros parques que você pode escolher. Você pode mudar a rotina da sua vida, você pode encontrar lugares desertos, onde você vai estar com Deus e com as pessoas que você ama. É onde você interrompe
a correria da vida e diz não para ela e fala: não, a minha vida é valiosa para Deus. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso me concentrar, estar com Deus e saber o que Ele quer para mim. Isso é ser cristão no sentido real da palavra, é ser como Cristo. E só para não me alongar demais, outra coisa que Jesus nos mostra é que a gente precisa relembrar a nossa missão. Em meio à crise, todo mundo procurando Jesus, as necessidades sem fim para serem atendidas, os problemas batendo na sua vida, as pessoas querendo milagres, querendo o poder sobrenatural de Deus, e Jesus fala: peraí, você quer isso, mas eu vou ter que te frustrar. Não é para isso que eu vim. Eu vim para te ensinar algo que pode transformar a sua vida. Muito mais do que uma cura, muito mais do que um milagre. Qual é a sua missão? Primeiro a gente precisa lembrar, o centro da nossa vida é o Evangelho. Jesus morreu na cruz por mim. Irmãos, o quanto, como pastor, eu sinto que a gente está deixando escapar aquilo que há de central na nossa vida, o que é a fé, o que é caminhar com Deus, significa entender que a minha vida pode ser transformada, e ter a minha vida transformada é acreditar que Jesus morreu na cruz por mim, que minha vida é dele, que os meus desejos não são melhores do que os desejos que Deus tem para mim. Então eu preciso abrir mão daquilo que me leva a estar longe de Deus. Essa é a missão que Deus colocou para mim. Eu preciso me render à voz de Deus e deixar de lado as minhas opiniões para que Deus reine. E por fim, no meio disso tudo, eu vou descobrindo o que Deus quer para a minha vida. Porque no meio do cansaço, do esgotamento, do egoísmo, do individualismo, eu já nem sei mais o que eu devo fazer. Deus me separou para coisas específicas. Por exemplo, irmãos, pregar para mim é algo que me enche, me cansa, me esgota. Eu passo a semana orando, me preparando. Estar aqui é cansativo emocionalmente por causa das preocupações que eu trago, mas o quanto eu amo isso. O quanto eu amo ajudar pessoas, mas quanto isso também é difícil, porque as pessoas, não as pessoas, eu quero me colocar também no meio disso, nós somos rebeldes. Nós somos independentes em relação à vontade de Deus. E Deus fala: vem para cá, você fala: tá bom, não vou para lá, mas vou no meio, eu não quero ir para lá. Você tenta achar alguma coisa entre o erro e a vontade de Deus para não ficar mal com nenhum dos dois lados, para atender um pouquinho a tua vontade, um pouquinho a vontade de Deus, mas não resolve. Eu sinto que a gente precisa ser radical em muitas coisas e restaurar aquilo que é importante novamente. Enquanto a gente tolera o meio, a gente não está em Deus. A gente engana a nós mesmos achando que por vir ao domingo e participar de algumas coisas, eu estou seguindo a Cristo. E é mais do que isso. É me entregar, é abrir mão de tudo para estar com Ele. É viver aquilo que Ele me chamou a viver. É encontrar força ao servir os outros. É encontrar força ao viver a comunidade. É encontrar força ao viver junto com aqueles que Deus preparou para viver comigo. Porque eu posso estar com Deus e orar e ser confrontado e me santificar, porque eu desejo estar mais perto de Deus, mas quando eu estou na comunidade, o quanto isso mexe comigo, com a vida das pessoas, com a entrega delas, com o erro delas. O quanto a vida é diferente quando a gente vive junto. Eu não quero, com isso, só que você pense que eu estou lhe dando mais uma coisa a fazer. Resumindo, o pastor falou que eu tenho mais uma obrigação na vida que eu não estou cumprindo. Mais uma. Tem que estar com Deus, tá bom. Vou lá arrumar mais um tempo, no meio do tempo que eu não tenho, para estar com Deus. Eu não quero que você veja dessa maneira. Eu quero que você perceba que você de fato está fazendo coisas demais. O mundo moderno nos leva a fazer coisas demais. E que no meio das coisas demais que você está fazendo, você está abrindo mão daquilo que você não poderia. Então você precisa rever a sua correria e diminuir as coisas.
e parar, e encontrar tempo não de obrigação com Deus, mas tempo de prazer com Ele. Fico pensando nesses jogadores, Neymar, Romário, Ronaldinho, quanto eles foram espetaculares. Mas o que de fato faz deles o que eles são? Em algum momento, ao longo da sua vida, eles deram tudo por aquilo. Aquela criança que acorda com a bola embaixo do braço e vai dormir com a bola embaixo do braço. Isso para eles era o treino, era a concentração. Só que eles não percebiam. O tempo todo eles estavam vivendo bola. Só que chega um momento que eles acham que já aprenderam tudo. E eles não querem mais se dedicar. Eles não querem mais se entregar. Eu estou generalizando para a gente aplicar a nossa vida. Talvez eu tenha caminhado com Deus. Talvez eu ache que eu já aprendi tantas coisas. E faz parte da minha identidade cultural, do ser carioca, achar que eu sou safo, que eu dou um jeito. Que na hora H eu vou responder de um jeito criativo e vou resolver. Treinar para quê? Eu quero te dizer hoje, com todas as letras e o mais claro possível, você precisa se esforçar. Você precisa encontrar lugar na sua vida para as coisas que vão fazer a sua vida valer a pena. No jargão do futebol, mesmo que você não conheça futebol, não se interesse muito, talvez você já tenha ouvido isso. Alguns jogadores que eram muito bons, mas que passam por crise, eles falam assim, que eles precisam encontrar de novo a alegria de jogar bola. Não sei se você já ouviu isso. O cara é bom, ele sabe o que fazer, mas ele perdeu o coração naquilo quando ele era criança, quando ele fazia aquilo como uma diversão. Eu acho que essa é uma ilustração perfeita para a nossa vida espiritual. Talvez a gente precise encontrar novamente a alegria de ser cristão, de ser santo, de encontrar com Deus. E é óbvio que Deus faz isso, algo sobrenatural, mas isso demanda também decisões minhas. Você está entendendo? Isso não vai mudar. Se você tomar o mesmo caminho, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Isso não muda se você não mudar os seus caminhos. Se você não for radical em algumas decisões. E não faça isso por causa de pressão do pastor ou das pessoas. Não pense no que as pessoas vão pensar sobre você. Foi justamente lutando contra isso que Jesus encontrou a razão da vida dele. Porque ele sabia o que era verdadeiro e ele sabia que só atender as pessoas ia levar ele para um caminho terrível. É encontrar o que Deus quer para você. É encontrar a razão real de viver. É olhar para a vida e saber que está cheio de problemas, mas Deus é bom. E no meio dos problemas, Deus consegue, por exemplo, no meio de uma tempestade, fazer nascer um arco-íris. Quantas vezes a gente já não viu isso? Deus fazendo. No meio de um grande problema, Deus traz uma solução. Mas não porque Ele faz milagres, não porque Ele simplesmente quer nos atender, simplesmente quer resolver problemas, mas Ele quer conduzir nossa vida. E aí, talvez hoje você esteja num ponto em que a crise esteja batendo no seu coração. Eu não sou adivinho não, mas acho que em qualquer plateia, se você falar de crise, você está acertando na mosca. Porque a gente vive esses dias de crise. Se essa semana não está, semana que vem você vai estar. Se hoje você não está, semana passada você estava. Crise é uma constante nossa. E eu quero te dizer que, embora a crise seja uma motivação para a gente começar essa caminhada, para a gente restaurar nossa ligação com Deus, o hábito é o que vai te fazer continuar. Ou seja, decidir trazer para a sua vida as coisas que devem estar na sua vida. Eu aprendi isso, as coisas que são importantes têm lugar e têm horário. As coisas que são essenciais na nossa vida têm lugar e têm horário. Você não fala assim, quando der eu como. Você sabe onde você vai comer. Você sabe que horas você vai comer. Por mais que o teu trabalho te leve a não ter um horário muito fixo, você tem uma média.
Não é quando der eu como. E aí chega no final da noite e nem comi. Isso não acontece. Pelo menos não todo dia. Pelo menos se você quer ter uma vida que dure até os 30. Percebe? Onde está Deus na sua rotina? A decisão é sua, não é do seu chefe. A decisão é sua, não é da sua família. A decisão é sua, não é de mais ninguém. Onde está Deus? Em que lugar, em que horário? E isso, crianças, é para vocês também. Eu vou encerrar com o nosso desafio da semana. Onde está Deus no seu dia? Faça disso um hábito. Ande mais devagar. Eu vou te desafiar, e o desafio é para todos, adultos e crianças, que você possa, ao longo do dia, eu vou jogar alto, tá? Vou jogar alto. Que ao longo do dia você possa ter 5 pausas. 5 momentos em que você vai estar com Deus. Eu vou explicar isso para que você não se desespere. Tem 2 momentos que são clássicos. Quando você acorda e quando você vai dormir. Primeiro momento do seu dia, quando abrir o olho, converse com Deus. Dê bom dia a Ele. Fala, bom dia, Senhor. Que esse dia o Senhor guie o meu coração. Toma cada decisão minha. Uma oração que não vai durar 2 minutos. Que não vai te atrasar para o trabalho. Não vai te atrasar para a escola. Esse momento precisa ser um momento com Deus. Quando você vai dormir, Senhor, obrigado. Caramba, o dia não foi tão bom, mas me ajuda a melhorar amanhã. Ou então, obrigado, Senhor. Caramba, aquilo que o Senhor fez foi demais. Eu quero te agradecer. Você, por mais que você tenha sono, você consegue ficar acordado mais um pouquinho. E ao longo do dia você ter 3 momentos. E aí, esses momentos podem ser de meia hora. Você parou e pelo menos um desses 3 tem que ser um tempo mais prolongado, de 10 minutos, de 20, 30, eu não sei quanto tempo você tem. Pelo menos 5, em que você vai ler a sua Bíblia e vai falar, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Vai colocar o seu coração. E os outros 2 podem ser só uma pausa. Você está no seu trabalho, bota o teu celular para, nem que seja aquele alarme silencioso, para ele piscar. Vou dar um pulinho lá no banheiro, entra na casinha, fecha teu olho, respira profundamente 3 vezes, porque você tem que parar, você está agitado. Respira profundamente e faz uma oração de uma frase, Senhor, o negócio está ruim aqui, me ajuda. Ô Senhor, abre o teu coração para Ele, mas para, porque o que a gente precisa fazer é parar, é dizer para a correria dessa vida que eu não aceito, que a minha mente não é dela e nem meu coração, que existe um dono que conduz a minha vida. Vocês topam o desafio, crianças? Vocês vão ter que criar a pausa de vocês. Papai e a mamãe podem ajudar, mas é mais fácil vocês ajudarem o papai e a mamãe. Papai, mamãe, já fez a sua pausa? Pode ir lá que a gente vai ficar aqui. Fala isso, ó. Vai lá, papai e mamãe. Vai lá orar que a gente vai ver um desenho aqui, a gente vai fazer alguma coisa, a gente não vai tacar fogo na casa, a gente não vai quebrar nada. Mas não tome isso como uma obrigação. Tome isso como uma boia salva-vidas. Aquilo que definitivamente pode transformar a sua vida. Parar. Pode parecer loucura, né? Porque a vida fala o contrário. Corre. Você tem que correr mais, você tem que ser mais eficiente, você tem que se doar mais. Jesus fala o contrário. Para. Você está quase enlouquecendo. Para que eu vou estar com você onde você parar.